Olá, 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 vocês estão me ouvindo, me vendo? Me deem um alô ali no chat se vocês estão conseguindo me enxergar bem. Que bom, que bom, que bom. Então, gente, estou super feliz, tá? Tô me adaptando aqui ainda nessa nova era, né, da tecnologia. Gosto muito dela, mas achei bem importante a gente fazer aqui pelo YouTube, até porque conhecendo um pouquinho da realidade das mães, a gente sabe como que é, né? Nem sempre dá para entrar naquele horário específico, e aqui a gente já consegue ter a ferramenta salva, tá? Então vamos lá. No nosso chat, eu pedi algumas informações, né? Primeiro, vocês numa enquete, qual é o tema que estariam aí mais interessante para a gente tratar num primeiro momento? E este tema, gente, foi um tema que eu amo falar, que é como ter uma entrevista de trabalho bem sucedida, tá? E ainda hoje eu mandei lá no nosso Telegram também uma informação sobre o quê? Uma informação falando para vocês refletirem. Qual é o meu primeiro pensamento quando eu sou chamado para uma entrevista de trabalho? Por quê? Uma coisa tem muito a ver com a outra, tá? Quando vocês são chamadas para uma entrevista de trabalho, é importante que a gente tenha uma mudança de mindset, de modelo mental, tá? Então, assim, o que eu penso, né? Eu penso já nos questionamentos que essas pessoas vão me fazer, que eu não vou saber responder, ou que será que essa vaga é boa? Essa vaga, como que ela é? Começo a ter muitas desconfianças. Então, eu pedi para que vocês refletissem. E se alguém quiser colocar aí no chat, porque eu estou acompanhando aqui ao vivo, por favor, alguma informação, o que vocês refletiram, o que vocês pensaram, podem ficar à vontade que eu vou falando. Opa, Fernanda, baixe um pouquinho a sua câmera, peraí. Vamos lá. Vocês estão conseguindo? Vão me sinalizando aí que eu vou arrumando aqui. Melhor. Ótimo. Então, me sinalizem aí, deu certo? Ficou melhor? Me fale. Bom, então vamos lá, vou continuar, tá? O som tá ok também? Ótimo. Façam assim para mim, por favor, para eu ficar bem tranquila ali. Então, eu vou continuar com a publicação aqui, tá? Qualquer coisa vocês vão me sinalizando ali, se tem algum problema no vídeo, enfim, tá? Então, eu estava falando para vocês da mudança de mindset. Se eu acabo pensando, né, e já colocando uma série de obstáculos ou me sentindo inferior para aquela oportunidade, eu já acabo entrando naquele jogo perdendo, né? Então, o primeiro passo para a gente poder ter um resultado efetivo é ter uma mudança do nosso modelo mental. Quando eu recebo aquele convite para uma entrevista, uma dinâmica de grupo, eu preciso pensar, eu entrei nesse jogo para tentar o mesmo, tá? Esse é o primeiro passo, tá? Por quê? Porque às vezes a gente começa já a se colocar muito obstáculo e até mesmo pensando na nossa realidade de maternidade, começa já a imaginar assim, o recrutador vai me fazer uma pergunta de como que é a minha logística em casa, como que eu faço para deixar meu filho na escola, isso pode me deixar um pouquinho apreensiva, ou para quem tem bebê, então eu coloco um monte de questionamento na minha cabeça que às vezes ele pode nem existir, tá? E isso acaba me gerando uma tensão. Então, o primeiro passo é mudar o nosso modelo mental, tá? Isso é bem importante. Outra questão, gente, o headhunter, o recrutador, ele está ali para te ajudar,
Não, o contrário. Ele tá louco para fechar a vaga, tá? Ele tá assim, por favor, eu preciso encontrar esse profissional e eu preciso que ele atenda todos os requisitos desta vaga para que eu consiga fechá-la o quanto antes. Então, não pense no headhunter, no recrutador, como aquela pessoa que está ali para te colocar numa posição desconfortável. Pensa que ele está ali porque ele quer escutar tudo, tudo, tudo da melhor forma para te encaminhar como finalista para aquela oportunidade e ele fechar logo a vaga. Quem trabalha com RH ou já trabalhou sabe que os profissionais que trabalham nessa área têm um acúmulo de trabalho assim fora da curva. Então, tudo que a gente quer é fechar essa oportunidade o quanto antes. Então, tire essa ideia que você vai para uma entrevista para acaso. Não, você vai para uma entrevista porque você tem tudo para ser aprovado, tá? Outro ponto bem importante para falar para vocês. Então, a gente já fez essa etapa, que é a mudança do modelo mental, inclusive tirando da cabeça que o headhunter, ele é um profissional que ele pode te prejudicar. Não, ele é um profissional que pode e muito te ajudar, tá? Outra coisa, evite notícia, tá? Ainda mais nesse tempo de agora, que tudo que a gente vê são notícias negativas. Então, evite notícias, evite, assim, muitos jornais, porque senão você começa já a se colocar numa atmosfera muito negativa para aquele momento. Então, evite qualquer informação que não seja bacana naquele momento, tá? Inclusive, conversar com pessoas que, de repente, se deixem um pouquinho, tá? Então, procure conversar com pessoas que te coloquem sabe, num astral bom, como falava, numa vibe boa, tá? Para você já poder ir para aquela entrevista mais leve, tá? Hoje se tem uma grande realidade mesmo, de pessoas que estão fazendo a entrevista à distância. Gente, só um minutinho, tá? Só vou parar um pouquinho a transmissão, eu já volto, só um minutinho. Opa. Gente, voltando, vida de mãe, né? E uma me chamando ali na porta, direcionar ela ali um pouquinho, tá bom? Então, vamos continuar. Então, eu estava falando para vocês, então é importante que vocês fujam dessa atmosfera negativa. Conversem com pessoas que te coloquem para cima, que falem de coisas boas, que te passem informações boas, tá? Escutem uma música também, que vocês gostem. Então, é importante que vocês se coloquem nessa vibe boa, nessa vibe positiva, para que vocês, chegando no processo seletivo, as pessoas percebam isso. Tá? A entrevista é online. Como que eu faço aí para essa pessoa também me sentir essa minha positividade? Da mesma forma, tá? É claro que aí tem que ter um cuidado com a iluminação, aonde você vai fazer essa entrevista, mas é importante que você tenha essa mudança e se coloque para cima. Não deixe o medo tomar conta de você. Como é o medo? Então é importante que vocês afastem muito esses pensamentos e se coloquem nessa atmosfera positiva, tá? Então, algumas dicas boas que eu dou, você lembre de coisas boas que você já passou na sua vida, na sua trajetória, lembre de casos de sucesso que você teve, tá? Isso é muito legal, tá? Quanto você é boa e quanto também tem a oferecer para as pessoas, tá? É bem importante, tá? Outra dica bem importante, leia o seu currículo. É muito comum que na hora que o headhunter te pergunte assim, que me conte da tua história, te dá um branco e você não consegue mais lembrar o que você acaba esquecendo até de alguma experiência profissional. Então é importante que você leia, né? Leia o seu currículo, lembre da sua trajetória profissional, lembre de tudo que você já fez
E em alguns casos até anote, tá? Porque tem algumas pessoas que conseguem absorver melhor com as anotações. Então, anote no lado do seu currículo alguns momentos positivos que você já trajetória, para você oferecer o melhor também para as pessoas, tá bom? Outra coisa, bem importante. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me perguntando ali no chat também, que eu estou acompanhando aqui, tá bom? Outra questão bem importante é você fazer umas anotações de resultados positivos que você já teve. Quais foram os resultados? Quando a gente fala da área comercial, então, isso é mega importante, tá? Então, lembre aí de números mesmo. O que você fez de diferente? Se você trouxe alguma receita específica para a empresa que te gerou até uma premiação, algum sucesso ou alguma mudança na empresa que também tenha feito o efeito e que muitas vezes continua até hoje, tá? Então, certinho? Estão me acompanhando? Estão me ouvindo? Estão com alguma dúvida? Podem falando ali para mim no chat, tá bom, gente? Que eu consigo acompanhar. Então, tem toda essa questão, falando dessa primeira parte, que é a questão da mudança do modelo mental e do que você faz antes da entrevista. Então, retomando, fico numa vibe boa, leio o meu currículo, lembro dos meus acertos, das coisas que eu fiz de bacana na minha carreira, escrevo, coloco uma música boa, né, e caminho para a entrevista. Se a entrevista for presencial, que hoje são poucas, né, as entrevistas presenciais, ok, vá tranquila, se coloque lá na posição que o headhunter, ele está ali para te ajudar. O headhunter, ele está ali porque ele quer fechar aquela oportunidade e ele espera que você atenda todos os requisitos da vaga, tá bom? Opa, tem alguém ali? Tá anotando tudinho? Que bom, que bom. Então, esses são os passos que se antevêm à entrevista, tá? No momento da entrevista, gente, tenham calma. Da minha experiência como headhunter, às vezes as pessoas não me respondem o que eu tô perguntando, tá? Isso acontece muito, porque pelo nervosismo, né? Na hora que a gente fica nervoso, é normal que a gente esqueça, que é de branco, não lembre. Então é importante que você respire. Respira, escute bem o que o headhunter, que esse recrutador está te perguntando, para que você responda da forma que ele espera também, né? Porque às vezes você responde de uma forma que ele não está esperando, ele não está entendendo o que você está falando. Então é importante que você tenha essa escuta ativa, tá? E para você ter essa escuta ativa, você precisa ter calma, tá bom? Então isso é bem, bem importante. Escute o headhunter. Por quê? Às vezes o headhunter pergunta, me fale da tua experiência profissional, e você começa a falar da sua família. Acho que algumas pessoas aqui já podem ter passado por isso. Não, ele está perguntando agora da tua experiência profissional. Então é importante que você fale sobre ela. Outra coisa, alguns recrutadores, eles gostam de fazer uma forma, um modelo de entrevista, uma sequência de entrevista. Então eles falam da seguinte forma: então eu espero que você fale primeiro de você como pessoa, depois da tua formação e na sequência da tua experiência profissional. E aí cada um tem a sua ordem. Por isso que é importante você ter essa escuta, porque ele tá testando ali você também, né? Então, se ele te pediu primeiro para você falar de você como pessoa, depois da tua formação, depois da tua experiência profissional, ele espera que você siga essa ordem. E se ele for um profissional mais metódico, ele pode até se incomodar se você mudar essa ordem no meio da entrevista, tá? Então é importante que você respeite o que ele está te pedindo naquele momento, tá? Opa, tem alguma questão ali? Tem ali a questão dos empregos. Eu vou respondendo as perguntas, eu vou deixar todas as perguntas para o final, tá? Isso, porque aí eu vou fechar esse assunto e aí eu vou olhar pergunta por pergunta e vou responder ponto a ponto, tá? Gente, tá bom, então eu já falei
escutei o headhunter, falei para ele da minha trajetória, contei para ele do que eu tive de sucesso, isso é muito importante, tá? Conte para o headhunter o que você fez de bom na tua trajetória profissional. Não se esqueça disso, tá? Dê luz na entrevista para aquilo que é bom, não para aquilo que é ruim. Porque às vezes a pessoa pode dar à luz aquilo que é ruim, tá? E fica aquela coisa muito disfuncional, né? Então, o headhunter te pergunta, por exemplo, me fale um ponto que você tem a desenvolver. E você começa a falar muitos pontos, ou começa a dar uma luz e muitas justificativas em cima daquele ponto que você precisa melhorar. E aí, o que acontece? Você deixa de falar aquilo que você tem de bom. Tá? Então, lembre-se disso. Aquilo que eu quero dar luz na entrevista, eu falo, eu explico, eu dou exemplos. Aquilo que eu não quero mostrar, eu falo menos. Eu sou mais objetiva na minha resposta, justamente para não dar luz naquilo que eu pretendo que o headhunter não se concentre, tá? Então, me fale um ponto a ser desenvolvido. Fala o ponto que você tem que desenvolver com uma palavra e acabou. Não precisa ficar justificando, tá? Isso é bem importante. Então, às vezes a pessoa fala assim, porque eu sou ansioso. E alguns headhunters nem aceitam mais, inclusive, esse ponto a ser desenvolvido, tá? Eu sou ansioso. Mas assim, aí começa a falar, porque aconteceu tal dia que eu fiquei ansioso, senti isso, senti aquilo, e tive sudorese e tal. Chega, não, só fale, sou ansioso. Pronto, tá? Não dê luz para aquilo que é negativo, só para aquilo que é bastante positivo, tá bom, gente? Certinho? Deixa eu ver aqui as perguntas que vocês estão me fazendo no chat. Eu tô fazendo, gente, eu consegui fazer pelo celular, tá? Tenho para melhorar a imagem, eu estava buscando as 100 curtidas para a gente conseguir fazer, deu certo, e pelo celular também dá super certo fazer. Então, eu vou abrir o computador aqui para poder ver todas as perguntas. Então, vamos lá. Gente, além desse ponto, vamos retomar. Vibe positiva, fazer uma retrospectiva na minha carreira, pensar em erros, em acertos, mas dando luz primeiro para aquilo que é positivo, lembrando que o headhunter está ali para me ajudar. Então, fazendo um resumão geral, tá? Outra questão que eu acho bem importante, que algumas pessoas me questionam, pretensão salarial. Como que eu falo? Né? Eu falo rápido? Eu justifico? É importante que você fale dessa tua pretensão salarial, assim, de uma forma rápida. Se a tua pretensão salarial caiu demais, vamos lá, você ganhava 3.000, né? E você, hoje, fazendo as tuas contas, você consegue receber 2.000, o headhunter pode te questionar, poxa, mas você ganhava 3.000 e agora você quer ganhar 2. É importante aí que você fale um pouco dos teus custos, de uma forma bem branda, fale, olha, eu fiz as minhas anotações, eu vi mais ou menos como que está o meu dia a dia, e hoje este valor de salário me atende, tá? Se você for questionado, você responde dessa forma, né, de uma breve, para não gerar realmente muita repercussão e às vezes em que não tem um porquê, tá bom? Gente, eu vou ligar aqui de novo, só um minutinho, tá? Para responder os questionamentos agora. Eu tô ligando aqui o outro computador. Então, vão escrevendo enquanto isso as perguntas que vocês têm, porque eu vou responder todas, tá bom? Eu vi que algumas pessoas já colocaram, mas podem colocar, por favor, todos os questionamentos de vocês que já vão me ajudar bastante. Tá bom? Só um minutinho, tá? Podem ir colocando aí. Só um minutinho, que eu já estou abrindo aqui e já vou responder todas vocês.
Isso, vão colocando ali os questionamentos, por favor. Isso, podem colocando os questionamentos que eu já estou abrindo aqui, tá, gente? Eu estou aprendendo junto com vocês, tá bom? Eu estou abrindo aqui e aí eu vou responder pergunta por pergunta. Enquanto eu vou abrindo, eu vou dar vocês uma outra parte desse projeto, tá? Eu vou mandar para vocês um modelo de currículo, tá? Eu vou pedir que vocês façam esse modelo de currículo e mandem para o e-mail que eu vou direcionar, tá? Por quê? Porque eu vou criar vários currículos, eu vou avaliar esses currículos, dar toda a atenção para todos eles e vou disponibilizá-los para as empresas, tá? Então, ainda hoje, eu vou mandar lá no nosso grupo Telegram este modelo de currículo para que vocês possam atualizar e fazer ele da melhor forma, porque a minha ideia é justamente ajudá-las neste processo também, como que vocês montam um currículo. Inclusive, esse é o o tema do nosso próximo encontro, tá? Então, ainda hoje eu mando esse material e vou pedir para que vocês façam isso e me mandem para o e-mail que eu vou direcionar, tá bom? Então, vamos lá. Podem continuar me fazendo as perguntas aí, que eu já estou abrindo aqui e já vou conseguir responder. Aguentem mais um pouquinho, tá? Já vou conseguir aqui. Só mais um minutinho. Problema técnico ao vivo, mas já resolvido porque eu consegui entrar aqui nos questionamentos. Vamos lá. Então, vamos lá. Tem algum limite de citação de empregos anteriores? Tipo, quantas experiências eu devo falar? Então, não existe um limite, tá? O que existe é sabedoria na hora que você está fazendo o teu currículo. Vamos supor, você hoje trabalha na área financeira, tá? E você começou há muitos anos atrás, lá como estagiária de uma empresa menor, depois você fez uma mudança de carreira, enfim. Quer dizer, você teve vários períodos picados na sua carreira. Não tem porquê você colocar todas essas informações no currículo, deixando um espaço muito pequeno para as informações de fato importantes, tá? Então, às vezes, o profissional, ele quer colocar tudo, como se ele tivesse obrigação de colocar tudo que tivesse, às vezes, na carteira de trabalho dele,
e deixa de dar luz para aquilo que é de fato importante, tá? Então, sim, você pode colocar as informações, existe um limite, mas é importante que você tenha sabedoria em discernir se você não está dando foco demais para uma coisa e deixando de dar foco para outra. A minha dica é: dê mais valor para as últimas 3 experiências, tá? 3 experiências, assim, coloque mais informações dessas 3. As anteriores, olhe com carinho, se vale a pena você manter no currículo, tá? Se é uma informação, assim, que realmente vai te ajudar ou não. Se for o caso, tira, né? Porque às vezes é algo que você teve lá com 18 anos, né? Uma experiência bem antiga, que não sei a tua idade ali, mas às vezes é uma experiência que não vai te fazer sentido naquele momento, tá? Então, assim, dentro daquele modelo de currículo que eu vou mandar para vocês, é importante, pode colocar as informações que eu te ajudo nisso, tá? Se a gente mantém tudo ou não. É importante só que você dê uma luz maior para aquilo que você quer, tá bom? Outra questão. Fernanda, sou uma pessoa muito tímida. O que você me aconselha? Queria ser uma pessoa mais comunicativa, isso me prejudica muito. Olha, tem até um livro que é O Poder dos Tímidos, né? Então, assim, tem pessoas que são mais introspectivas, e isso pode ser muito bom, tá? Não veja isso como algo negativo, né? As pessoas têm mania de encarar a timidez como um defeito, e nem sempre ele é, tá? Então, assim, inclusive a timidez, ela pode te dar uma série de benefícios se você avaliar isso com outro prisma, né? Você comentou que você quer ser uma pessoa mais comunicativa. Se é um desejo seu mesmo, eu quero ser uma pessoa que me sinta mais solta no momento de uma entrevista, de uma apresentação de trabalhos, enfim. É importante que você comece a se desafiar, tá? Como eu estou me desafiando agora, né? Imagina, uma live no YouTube ao vivo, quer dizer, a gente começa a se colocar desafios e a cada desafio a gente aprende algo com isso, tá? Então, mas para isso precisa de coragem. Então, o primeiro ponto é ter coragem, mas também não deixe de valorizar aquilo que você é. Você é uma pessoa mais tímida? Sim, mas o que você tem? O que você tem de mais valioso? O que você tem mais de valioso é aquilo que você tem que olhar com mais carinho, investir mais ainda, tá? Tente não focar só naquilo que é negativo. Foque principalmente nas suas qualidades. Aquilo que é qualidade a gente consegue potencializar mais, né? E aquilo que é algo a ser desenvolvido, eu não gosto de falar a palavra feito, a gente leva mais um tempo, né? Então, assim, leva mais um tempo para a gente conseguir aquele resultado, tá? Então, assim, ser tímido não é ruim, esse é o primeiro ponto, tá? Esse livro que eu te falei do Poder dos Tímidos, eu super te indico, porque ele é muito bacana. E tem muita gente tímida que se identificou muito com ele e começou a enxergar valor na própria timidez, tá? Outra questão aqui. Minha dúvida é como falar dos casos de sucesso com o setor administrativo. Geralmente o resultado depende de outras pessoas. Posso contar a si mesmo? Deve, tá? Pode falar. Até porque, realmente, se você fez alguma coisa ali no setor administrativo, isso envolveu várias outras áreas de suporte para que, de fato, aquele projeto tenha dado certo. Mas teve muito de você nesse projeto. Você se dedicou, você passou horas ali pensando em como fazer, como gerar melhorias. Então, você deve falar disso. Inclusive, para você se sentir mais confortável, você pode falar assim: olha, fiz parte de uma equipe que entregou tais resultados, aonde eu me dediquei realmente. Foi um projeto que eu tive bastante destaque e participação. Quer dizer, você não está falando que você fez sozinha, mas você está dando valor para você, porque você de fato fez muito para que isso pudesse acontecer. Tá? Às vezes as pessoas têm receio de parecerem metidas, né? Assim, nossa, eu vou ficar falando de tudo que eu fiz e tal. Parece assim que eu sou aquela pessoa que faz tudo sozinha. Não tem esse receio.
tá? Você pode falar que tinha uma equipe te auxiliando, você pode falar que tinha outras áreas também te auxiliando nesse processo, mas sim, você deve falar daquilo que você realizou, mesmo sendo em uma área administrativa. E aí tem uma outra pergunta aqui. Saí da última empresa porque tive um problema com o coordenador de RH, onde ela me pediu para ouvir uma ligação minha. Devo falar isso na entrevista? Assim, vou jogar muito limpo com vocês, gente. Não, tá? Toma cuidado. Fala que você você saiu da última empresa, tá? Porque ali vocês perceberam que não, né, a empresa comentou contigo que não era mais, né, não era o momento de você permanecer nela. Demonstra até mesmo gratidão pelo período que você passou lá, porque de fato você deve ter aprendido várias coisas boas e ruins, mas não precisa abrir tanto, tá? Você não precisa abrir tanto. Até porque é algo seu, pessoal, não precisa, tá? Às vezes as pessoas se sentem, mas eu tô mentindo. Não, você não tá mentindo, tá? Só realmente fale que a empresa e que vocês conversaram que realmente aquele contrato foi encerrado naquele momento, tá? Mas não fique dando luz. Até eu comentei para a gente não dar luz naquilo que é negativo, e sim naquilo que é positivo, tá? Então, isso é bem importante, luz no positivo, não ao contrário. Vamos lá, próxima pergunta. Tive vários motivos para sair do meu último emprego. O que realmente falar? Pois é, não fale os vários motivos. Por quê? A gente sempre tem que dar luz naquilo que é positivo, não o contrário. Tá bom? Não façam isso. Diga que naquele momento, né? Olha, veja se o que eu tô falando é uma verdade para você. Se não for, pode colocar aí no comentário, não bate. Não é bem assim, tá? Diga que você optou em sair daquela empresa porque você não visualizava ali mais os desafios que você pretendia para sua carreira, para o seu momento de vida, né? Aí a pessoa pode tentar te apertar mais, tá? O headhunter, mas por quê? Por que você percebeu isso? Olha, eu percebi porque eu realmente não era mais o meu propósito, não estava me identificando com a forma que a empresa trabalhava. E muda de assunto, tá? Não, por quê? Porque também muitos recrutadores, eles ficam tentando ali te instigar mais, e aí você pode cair no erro de falar mal da empresa, ou falar mal do seu antigo gestor. E isso realmente não é legal, tá? Então, fale rapidamente e mude logo de assunto para você falar aquilo que você tem de bom. Guarde o período da entrevista para as coisas boas, não para as coisas ruins, tá? Outra questão, vamos lá. Minha dúvida é como falar dos casos de sucesso para o setor administrativo, beleza, isso a gente falou. Fer, você comentou em relação ao salário menor em relação ao cargo. Como justificar a saída de um cargo de gestão para uma vaga nível abaixo, como analista ou assistente, né? Então, da mesma forma que com relação a salário, né? Você fala, olha, eu fiz todas minhas contas, o meu orçamento, e para mim atende a minha expectativa. Agora você se candidatou a uma vaga de analista e você tinha uma função de gestão, tá? Se você ainda está na função de gestão, é importante que tenha algum atrativo nessa vaga para que você possa defender sua candidatura. É porque eu me identifico com o propósito da empresa, eu me identifico com a missão da empresa, é uma empresa que eu ouvi falar muito bem e eu quero trabalhar nela. Então, se você ainda está na função, é bacana justificar dessa forma. Se você foi desligado dessa função de gestão e está à procura de uma recolocação, aí você já pode responder, olha, eu estou no seguinte momento. Eu quero uma nova oportunidade de mostrar as minhas potencialidades. Sim, tive um cargo de gestão, mas antes de ser uma gestora de pessoas, eu já fui uma analista. E é algo que eu domino
é algo que eu me identifico e gosto de fazer. Então, eu quero ter essa oportunidade novamente de realizar tudo isso. Com relação ao último cargo de gestão, eu já tinha esse cargo porque eu já tinha uma trajetória construída nessa empresa e que eu pretendo construir aqui também. Então, aí você amarra de uma outra forma. E muitas passaram de uma forma muito tranquila, tá? Respondendo com calma, de uma frente, com calma, dando luz na entrevista para aquilo que você deseja. Neste caso, outra coisa importante, fale também de feitos seus como um analista, como uma pessoa que cria números, que cria dados ou que cria informações. E demos luz para os casos de gestão, né? Porque de analista, não de uma gestora de pessoas. Então, se a pessoa fica trazendo soluções de gestão de pessoas, isso pode ir ao headhunter que essa pessoa não tem um perfil analítico, sim, realmente de gestão de pessoas. Tá? Respondido. Outra pergunta. Aproveitei e tirei um ano só para dedicar a meus projetos pessoais, pós-graduação, mestrado, descansar. Como devo abordar isso? E eu resolvi me dedicar à minha maternidade, tá? Sempre tive a ideia de retornar ao mercado de trabalho, mas naquele momento eu queria me entregar à função materna. Gente, o que acontece? Hoje em dia, as pessoas têm muito receio de falar em maternidade, algo assim meio forçado, assim, não tem porquê. Algumas pessoas falam de momento sabático, né? Assim, soa bem, né? Fiz um ano, um período sabático. Se você não se sentir confortável em falar que foi devido à maternidade, que você escolheu ficar ali, se dedicar para o seu filho, para depois você voltar ao mercado de trabalho e da mesma forma se dedicando ao mercado de trabalho, você pode ter o sabático e fecha a Gestalt, tá? Porque muitos profissionais falam isso. De períodos sabáticos, e geralmente as pessoas não questionam muito em cima com relação a isso, tá? Gente, tá respondida as perguntas que vocês colocaram ali? Se vocês ficaram com alguma dúvida, ou se eu não respondi da forma que vocês esperavam, por favor, coloquem ali nos comentários, porque agora eu tô com o computador aqui do meu lado certinho, eu consigo responder na hora, tá? Tem mais algum ponto que vocês queiram tratar, algum questionamento, fiquem à vontade. Tá? Eu vou falando, então eu vou encerrando aqui muito do nosso bate-papo de hoje, mas fiquem à vontade para falar. Tem mais pergunta aqui, vamos lá. Fer, falar para o recrutador que a vaga não está dentro da minha expectativa conta como ponto negativo? Faz com que eu nunca mais seja selecionada por uma empresa que eu queria muito trabalhar? Bom, tudo depende da forma que você fala, tá? Tudo depende muito da forma que você fala. Como que você pode dizer? Olha, eu gosto muito da empresa, me identifico, tenho muita gratidão por vocês terem me chamado para esse processo seletivo. Quando eu vi que é dessa empresa, fiquei super feliz, assim, fiquei realmente muito empolgada e é uma empresa que eu pretendo trabalhar, tá? Mas essa oportunidade, eu vejo que, de repente, um outro profissional possa ser mais aderente a esta oportunidade do que eu, tá? Tô sendo bem sincera com vocês, até para que todo mundo aqui tenha sucesso, vocês e também para que eu tenha o sucesso esperado. Quer dizer, gente, você falou exatamente aquilo, né? Você falou o quanto você gosta da empresa, mas não tem porquê. Mas você falou disso tudo de uma forma muito amistosa, sabe? Tudo depende da forma. Se você fala, olha, eu acho que essa vaga, essa oportunidade não é para mim, de uma forma muito, às vezes, seca, sem fazer essa introdução, pode sim parecer que você não tem o perfil da empresa, e é realmente isso que você não quer. Deu para responder? É uma pergunta difícil, né?
Deu para responder? Qualquer coisa me dá um sinalzinho ali que eu posso te ajudar mais, tá bom? Outra pergunta. Hoje, como recrutadora, uma outra recrutadora me disse que em meio a centenas de currículos, ela dá mais atenção aos mais bem formatados. Como deixar o currículo mais atrativo aos olhos? Bom, eu vou mandar para vocês um modelo, tá? Vou pedir para que vocês atuem como que vocês têm conseguido editar as experiências. O que é importante num currículo? Que vocês deem luz para aquilo que vocês têm como plano de carreira mesmo, tá? Então, assim, eu colocar as informações de toda a minha vida profissional, dando luz às minhas competências, sem ser muito extensa nos meus comentários, porque às vezes, assim, fica cheio de coisa. Outra dica que eu dou, que é bem importante para o currículo, pensar em palavras-chave, sei lá, financeiro. Financeiro, o currículo em mais um sistema deles, tá? Quando a pesquisa é feita, essas palavras-chave atenção, Hunter. Inclusive, o teu currículo pode ficar melhor ranqueado. Então, pense em palavras-chave. Palavras que são importantes para a sua área profissional e não deixe de colocar essas palavras-chave no seu currículo. Da mesma forma, no seu LinkedIn, tá? Então, além de ter um currículo visualmente adequado, né, com as informações, enfim, pense nas palavras-chave, isso é bem importante. Vamos lá. Obrigada, fiquei bem feliz aqui com o teu comentário. Vamos lá, que bom que vocês estão gostando, tá, gente? Eu tô me adaptando junto com vocês, é isso aí, eu quero que vocês me ajudem e eu vou ajudando vocês. Tem muitas vagas que são divulgadas e não são reais, esse é um problema bem real, infelizmente. Ou já estão fechadas, ou estão em alguns sites de emprego, enfim, aplicativos. Primeira coisa, gente, tome cuidado. Tem vaga fake? Tem. Infelizmente, existem vagas fakes. Eu vou citar aqui um exemplo de uma vaga, uma vez que uma cliente me mandou, e eu falei para ela na hora, essa vaga é fake. Ela me mandou um link de uma vaga, eu vou citar aqui a empresa, não tem porquê, é uma empresa super sólida, ela me mandou uma vaga da Britânia, que é uma baita de uma empresa, enfim. Mas assim, eu percebi na hora que eu recebi a vaga, que aquela vaga não existia. Por quê? Não tinha nem a logo da Britânia, tinha erro de português na descrição da vaga, aquela vaga não existia. Aí eu comparei para ela um outro anúncio, comparei com ela um outro anúncio de oportunidade da Britânia, e ela falou, nossa, é totalmente diferente. Eu falei, você percebeu que essa vaga aqui, olha o anúncio, né, não tem logo, tem erro de português, assim, não caia nessa. Por quê? Porque essa vaga te puxava para um site pago. Então tomem cuidado. Às vezes existem algumas oportunidades que são fake. Aí tem aquela oportunidade que a vaga está fechada, mas ela continua lá no site, você percebe que ela nunca sai, né? Dá para me candidatar nessa vaga? Dá, mas você tem que ter consciência que ou a rotatividade daquela oportunidade é muito alta para a empresa manter sempre aquela vaga aberta, ou corre o risco de o teu currículo cair ali, enfim, ficar ali naquela vaga sem resultado. Então é importante que você tenha consciência disso, tá? Mas se é uma empresa sólida, uma empresa confiável, então aí dá para você se candidatar, até para você deixar o seu currículo no banco de dados para outras oportunidades que a empresa possa ter também, tá bom? Então vamos lá. Não tem problema, tem gente que está entrando agora, eu gosto de deixar no YouTube, a ideia era fazer aqui, porque eu sou mãe também, né, então às vezes a gente não consegue entrar naquele horário, mas isso não pode ser um problema que vem tranquilo. Uma outra coisa que eu quero lembrá-las, gente, é o seguinte, você comentou ali das vagas, né, então eu vi uma vaga super legal, super interessante,
na empresa X. E eu me candidatei a essa vaga lá pelo site da empresa, tá? O que vocês podem fazer? Vocês entram lá no LinkedIn, procuram essa empresa, sigam essa empresa, tá? E depois disso, comecem a adicionar pessoas que possam, sim, fazer uma ponte para você, tá? Então, estratégia. Gente, recolocação é estratégia também. Você tem que ter plano de ação, você tem que pensar o que você pode fazer, né? Essa questão de você adicionar pessoas daquela empresa, que é uma empresa-alvo para você, é uma estratégia. Você começa a receber mais as oportunidades daquela empresa. Às vezes você descobre, inclusive, alguma pessoa que trabalha lá e você nem sabia, e é uma pessoa que você tem um bom relacionamento, que pode, de repente, indicar. Então, não se esqueçam disso, tá? Procurem as empresas-alvos e sigam. É importante respirar nesse momento, tá bom? Gente, mais alguma pergunta? Se vocês quiserem colocar ali no chat, por favor, eu tô acompanhando agora aqui ao vivo. Ou não? Estão respondidas. Então, voltando ao assunto do currículo, gente, eu vou pedir para vocês, então, eu vou mandar um modelo, eu vou pedir para que vocês editem esse modelo, por favor, e me mandem, tá? E me mandem para eu poder, assim, de uma forma geral, avaliar como esses currículos estão, tá bom? Por quê? Porque a ideia é disponibilizá-los para algumas empresas. Eu tenho alguns contatos e acho que isso é super legal. O projeto, ele tem algumas pessoas interessadas, né, em ter o currículo de pessoas, de mulheres, de mães, algumas amigas minhas vieram. Então, eu pensei, por que não? Por que não disponibilizar também o currículo de vocês, terem acesso ao perfil de cada uma, né? Então, acho que isso é bem bacana. Fê, na área bancária, levar nas agências o currículo é recomendado? Então, essa questão de currículo porta a porta, a gente caiu bastante, tá? Bastante mesmo. Acho que as empresas realmente não trabalham mais dessa forma, tá? O que eu te indico na área bancária procure no LinkedIn gestores de banco, gerente de banco, pessoas que façam contratação também para a área bancária, tá? A área bancária é uma área que às vezes contrata bastante consultoria, tá? Então, assim, algumas consultorias, eu falando aqui de Curitiba, eu sei de algumas que trabalham bastante para bancos. Então, é importante que você siga essas empresas no LinkedIn e comece aí a fazer conexões com essas headhunters. Também é importante que você faça contato com os gerentes das agências, tá? Porque o gerente de banco geralmente contrata bastante também. É engraçado isso, né? Às vezes eles recebem alguns currículos e contratam. Então, você pode falar, às vezes, diretamente com eles, tá? Essa questão de entregar o currículo presencial, do que eu conheço, não tem sido muito mais assertivo. Bom, gente, mais alguma pergunta? Que bom que vocês estão gostando, eu estou recebendo ali alguns comentários. A minha ideia é realmente ter um bate-papo com vocês, assim, uma média de 40 minutos, 1 hora, 50 minutos, tá? A cada encontro. E aí, se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês também podem me procurar no individual. Então, sou de uma cidade, porém estou à procura de cidade. Como posso colocar no meu currículo algo que desperte o interesse deles? Tá. Então, deixa eu pensar bem. Você mora numa cidade e você tem interesse num raio ali, né, de algumas cidades próximas. Você pode colocar no seu currículo a tua cidade, o teu endereço, e colocar realmente assim, que você tem interesse também em cidades próximas, né, cidades daquele raio. Alguns sites de emprego, inclusive, te dão essa possibilidade.
de você colocar aceito oportunidades no raio-x, tá? Então, no momento que você fizer o teu cadastro nesses sites, é importante que você coloque que você aceita essas oportunidades dentro de um raio, né, além da tua cidade. No LinkedIn, tem uma ferramenta, até eu vou falar isso quando a gente tiver nosso encontro de LinkedIn, tem uma ferramenta onde você ativa e mostra para os recrutadores que você está aberta aí a novas oportunidades. Quando você ativa isso, ele vai te perguntar ali, você tem interesse em oportunidades em outras regiões? E aí você pode colocar que sim, tá? Inclusive você tem um espaço onde você pode colocar quais são essas regiões, tá? Eu não sei qual que é a tua cidade, mas às vezes se a cidade ela é uma cidade menor, ela não aparece ali no LinkedIn, não tem problema. Então, assim, eu sei porque tem algumas cidades ao redor de Porto Alegre, por exemplo, eu tive uma cliente de lá, que não aparecem ali no LinkedIn. Então, a gente colocou da seguinte forma, Porto Alegre e proximidades, tá? Porque atende o mesmo raio ali de oportunidades e de cidades. Respondido? Beleza? Mais alguma perguntinha, gente? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar aqui, então, a nossa conversa. Eu espero que vocês tenham gostado. A nossa próxima conversa fica aí para quinta-feira, neste mesmo horário, tá? Eu acho que é um horário super bacana para a gente conversar, às 8 horas. Dúvidas que vocês tenham, vocês podem, por favor, me procurar, porque a ideia é fazer com que todas vocês se sintam assessoradas, tá bom? Peço desculpas pelos problemas técnicos aqui que a gente teve no meio do caminho, tá? É um aprendizado mútuo. E eu acho que isso que é bacana, tá? Uma coisa que eu quero encerrar falando é assim, gente, ser mãe não é defeito, tá? Eu falo bem abertamente assim, não é. Então, é importante que vocês tenham isso na cabeça de vocês, tá? Não é. Muito pelo contrário. Então, não se sintam menores do que um outro candidato pela maternidade de vocês. A maternidade nos ensina muitas coisas. A termos jogo de cintura, a darmos conta de várias coisas ao mesmo tempo, a sermos assertivas, a fazermos gestão de tantas coisas em simultâneo. Então, isso não é defeito, muito pelo contrário. Então, passe isso no momento de uma entrevista, passe isso para as pessoas que conversam com vocês, tá bom? Cabeça erguida e demonstrando o quanto é bom e o quanto vocês cresceram e melhoraram com a maternidade, não ao contrário, tá bom? Então, assim, beijo grande para vocês, a gente se encontra na quinta-feira. Qualquer coisa, se tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, temos lá o nosso grupo Telegram e ainda